Olá, gente, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo tratando da nossa unidade sobre ludicidade e corporeidade, tá? Nós vamos agora para a seção 2.1 da unidade 2, tá? Da seção 2.1, ludicidade e corporeidade. Deixa eu ver se passou aqui. Sim, passou. Então, vamos lá, né? Ludicidade e corporeidade. Estou aqui com o meu material aqui em mãos também, tá? E você pode também pegar seu material, se você baixou a apostila, né? Se você tem aí o celular ou em outro dispositivo, e ou você está aqui acompanhando e depois você faz o resumo. Esse estudo, gente, os estudos que estão aqui no canal são todos referentes aos nossos livros didáticos, tá certo? Então, bora lá. Diálogo aberto. A indústria cultural hoje investe em novos tipos de brinquedos, seja no material utilizado, seja nas formas, e aqui ele especifica das bonecas. Por isso, se voltarmos à história, veremos que partimos de bonecas com corpos assexuados para a demarcação sexual atual, transmitindo valores importantes a serem refletidos a todos que se veem relacionados à educação das crianças, como podemos constatar na situação da realidade a seguir. Então, gente, esse estudo, este assunto, este tema, esta unidade, consta para os alunos, se eu não me engano, do quarto período, se eu não estiver enganada. Depois você só confirma. Pode ter atualizações? Pode. Pode ser um outro livro? Pode. Mas aí vocês podem, né, verificar se não foi mudado, tá? Porque como eu falei, não é só para quem é estudante da Unopar, né? Mas que tenham esse assunto na sua disciplina, se você vai fazer algum concurso, se você quer aprimorar mais alguns estudos. E dessa forma vai te ajudar, ou pode ajudar alguém, aí você fica à vontade para continuar, tá? Ou não, pois que eu digo, você fica à vontade. É um estudo, não é uma aula, é uma opinião que eu vou dar a minha opinião, você pode ter a sua conclusão, a sua opinião, tá certo? Então, é um estudo didático, é um estudo do nosso livro didático, através aqui do canal no YouTube, através dos slides que eu preparei, com imagens e etc. Tá bom? Então, aqui no começo, né, do nosso estudo, está falando uma posição, uma visão que o autor ele tem em relação, né, das suas pesquisas na época em que escreveu, mas que não é muito diferente da nossa, que não é tão longe assim. Por que eu falo dessa forma? Porque pode ter atualizações, enfim. Então ele fala que a indústria cultural hoje investe em novos tipos de brinquedos, ou seja, esse investimento pode ser no material que é utilizado, um caderno que antes era capa mole, estou dando um exemplo, tá? Não é o brinquedo, mas para a gente ter uma noção. Um caderno que antes era capa mole, que rasgava com facilidade, que molhava, com o risco de molhar, se rasgar com facilidade.
riscos, né, que era difícil de sair. Hoje nós temos o caderno capa dura, mais resistente, né? Hoje é muito difícil, até falando isso aqui para vocês, não que não exista mais, né? Mas eu acho isso que hoje está diminuindo mais essa questão dos cadernos. Hoje vire com essas capas mole que no instante rasga, como eu falei anteriormente, né? E hoje mais é capa dura, de plástico, e assim vai evoluindo, como aqui falou, né? Investe, né, em tipos de material. Os materiais utilizados vão se modificando, trazendo para o nosso contexto, né, dos brinquedos, é isso que acontece. E não só nos brinquedos, né? Em questões hoje que a gente usa os eletrodomésticos que antes duravam, né? Muito, e hoje os eletrodomésticos eletrônicos duravam mais. E hoje não se tem mais tanta essa durabilidade, porém há um maior investimento, né? A qualidade é melhor, porém não tão durável, questões, né, de peças e etc. Mas que há um investimento, de toda forma, há um investimento no material em si, né? Seja nas formas das bonecas, que a gente vai ver mais na frente, como foi a evolução, né? As diferenças, que hoje é notório a gente ver questão das formas, né? Dos brinquedos, os carrinhos de antigamente, os carrinhos de hoje, né? As bonecas que eram utilizadas antigamente, que são utilizadas hoje. E ele fala, né, que se voltarmos à história, veremos que partimos de bonecas com corpos assexuados para a demarcação sexual atual. Ou seja, antes as bonecas elas não tinham formas, né, como se hoje tem, de se iniciou com modelos, com formas de bonecas que eram assexuadas, ou seja, o importante não era o corpo em si, mas o fato de se ter um brinquedo. Mas hoje nós podemos ver que hoje há uma demarcação sexual nas bonecas, né? Os bonecos também. E o que ele diz ainda mais? Que isso passa a transmitir valores importantes, tá? Que devem ser refletidos a todos que se veem relacionados com a educação, envolvendo crianças. E ele vai nos mostrar isso através do exemplo, tá? De uma situação da realidade, que isso faz a gente começar o nosso estudo de fato, a entender esse contexto. Ele diz o seguinte: na escola, Clara e Beatriz falam de seus brinquedos. Clara diz: minha mãe falou que menina só pode brincar de boneca e menino só pode brincar com carrinho. Senão, a menina vira menino e o menino vira menina. Você sabia disso? Aí, Beatriz responde: nossa, então preciso parar de brincar com os carrinhos do meu irmão. Contudo, ela pensa e diz: mas meu irmão tem um carrinho cor-de-rosa. Daí, será que pode? Ela agora está dizendo: será que ele pode agora? Será que ela pode agora brincar de carrinho justamente porque o carro do irmão é rosa? Daí pode, responde Clara. Deixa eu pegar a sua boneca um pouquinho? Não posso deixar, ela é novinha. Veja como ela é linda, mas posso te emprestar o meu ursinho de pelúcia. Você quer? Não, ele é velho. Veja que situação, que conversa, isso na escola
duas crianças estão ali brincando, falando dos seus brinquedos, a mãe de uma delas comentou que ela só poderia brincar de boneca por ser menina, e o menino só poderia brincar com carrinho, e vi esse diálogo entre essas duas crianças. Gente, estamos aqui nos referindo aos brinquedos, deixando aqui bem claro, tá? Como vimos até aqui em nossos estudos sobre ludicidade, nas seções 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, as expressões do brincar, jogar e os brinquedos se transformam ao longo dos tempos e espaços. Se transformam. A sociedade como um todo, né, influencia essas formas de expressão. Então a gente já começa a entender que essas crianças que teve esse comentário, que teve esse diálogo em relação aos brinquedos, não foi por si só da imaginação dela, da mente, não. Isso tem a ver com a influência que a sociedade como um todo atinge a forma de brincar, de jogar, dos brinquedos, tá? É, transformando assim também todas as formas de expressão. Também vimos na seção 2.1 que o próprio sistema político e econômico articula-se a tais manifestações, ou seja, não só a sociedade, mas o próprio sistema político e econômico também vai interferir nessas manifestações, nessas transformações, nessas formas de expressões. Começamos a entender que no caso da indústria cultural, esta influência, a indústria cultural, ela influencia as manifestações lúdicas de tal modo que elas foram resignificadas como prazer puro e o tempo não é mais o tempo da criança. Assim, aprofundaremos nosso debate sobre a influência da indústria cultural sobre o brinquedo, tá? E as relações com a atividade da criança que o utiliza, especificamente pensando na forma corporal das bonecas. Então, gente, esse estudo já foi claro sobre o que nós estudamos até aqui, que o ponto que nós vamos debater é a influência da indústria cultural sobre o brinquedo, tá? Nosso ponto aqui envolve a questão do lúdico, do brinquedo, as transformações, as formas de expressões, o que influencia. É isso aqui que a gente vai abordar, né? E as relações com a atividade da criança com o brinquedo. Então, vamos ver a influência da indústria com o brinquedo e a relação da criança com o brinquedo, com o que ela utiliza. E ele vai especificar, tá? Que é pensando na forma corporal das bonecas. E vai deixar uma situação problema para a gente já começar o nosso debate, o nosso estudo e analisar. Ele diz o seguinte: será que o modo como o brinquedo se apresenta hoje, dadas, né, as influências da indústria cultural, pode influenciar os valores da criança em suas relações sociais? Veja, ele está querendo saber de nós, nossa opinião, nosso entendimento, do que a gente conhece, do que a gente vê. Se o modo como os brinquedos hoje estão aí se apresentando, dadas as influências da indústria cultural, será que isso também pode influenciar nos valores da criança?
e isso ainda mais na sua relação social. Então, ele diz o seguinte, que para responder esta questão, indico os seguintes conteúdos, que é o brinquedo e os sentidos da corporeidade na indústria cultural, brinquedos de meninos, brinquedos de meninas, brinquedos e diversidade. Ele está nos indicando esses conteúdos. Então, para a gente encerrar esse primeiro momento, né, essa abertura, essa abordagem, para que a gente possa prosseguir com nossos estudos referente à ludicidade e corporeidade, diz o seguinte, que o brinquedo ele apresenta uma forte expressão da indústria cultural, seja no material utilizado, como foi falado no início, seja nas formas corporais das bonecas, expressando gênero, raças, ideais de corpo e a diversidade, sempre tendo como fins o consumo e a reprodução de ideologias dominantes. Então fica aí, né, esse nosso início de estudo para a gente analisar, pensar, refletir e a gente, como futuros pedagogos, né, a gente vai, as coisas vão se encaixando no nosso entendimento, fazendo sentido em, em alguns conhecimentos e algumas teorias, tá bom? Se gostou, deixa o teu like, compartilha se você vê que vai ajudar mais alguém e se você não é inscrito, se inscreve. Até mais.